Olá, bom dia, boa tarde, como estão? Espero que estejam curtindo todo o conteúdo dessa Kids Corp Summit Latam 2021. Meu nome é Alejandro Santos, sou Head de Design na Kids Corp e nessa sessão vamos falar do design e a criatividade. Um ponto bem importante porque o ponto de contato das nossas marcas, dos nossos produtos, serviços, com o usuário final, o segmento de Kids and Teens nesse caso. E nós, mais do que um formato, vamos falar do que é o design de experiências. Experiências que geram valor, recordação, engajamento. O que são as campanhas no entorno digital? Se diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas uma experiência vale mais do que 1000 imagens. Então, design e criatividade não tem apenas a ver com um banner correto ou com um formato numa plataforma, mas nós temos que aprofundar no design para o nosso segmento. Ao fazer o desenho no entorno digital para celular, tablet, Smart TV, nós falamos do que se chama User-Centered Design, design focado, centrado no usuário. Mas falando de Kids and Teens, temos que falar de Kids-Centered Design, design focado nas crianças e adolescentes, que têm uma maneira totalmente diferente de ver as coisas. Aprendizados, questões cognitivas, que são bem diferentes do que acontece com um adulto. Ao falarmos de criatividade sem entrada nos usuários, nas crianças, podemos falar de muitas coisas. E por que é tão importante entender isso? Primeiro, porque ao fazer o design baseado nas crianças, vamos criar formatos mais assertivos e mais criativos para o ecossistema digital. Uma combinação entre design e experiências, interfaces, design multimédia, e tudo isso fica dentro do guarda-chuva do Kids Centered Design. E também, como entendimento, poderíamos melhorar as métricas e os resultados com esses formatos que nós já temos em campanhas. Se nós entendermos muito bem que tipo de design vamos fazer, que coisas estão funcionando, quais não, em termos de experiência e design, vamos conseguir otimizar e obter melhores resultados das nossas campanhas. E primeiro temos que falar que não todas as crianças são iguais, né? Considerando as faixas de idade, comportamento, costumes. E como acontece no segmento de adultos, com muitas segmentações, falando de Kids and Teens, também temos essas diferenças. Mas temos que falar de algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, os leques de idade variam muito a capacidade cognitiva, como é que nós processamos a informação, como as crianças processam a informação do que estão assistindo na tela. 2, as crianças precisam de resposta instantânea, um feedback instantâneo com qualquer atividade. 3, elas vão entender todo literalmente, como esse robô aí, que não tem a capacidade de associar com outra coisa. Se tem um botão com um hambúrguer aí, eles vão achar que ao fazer clique nesse botão, vai aparecer um hambúrguer. Outros fatos importantes a respeito do Kids Centered Design é que as crianças atuam emocionalmente e não racionalmente. Se alguma coisa chamar a sua atenção, vão tentar pegar. São muito reativos, mas os adultos talvez vão pensar mais um minuto e analisar o que vão fazer. Precisam de estímulos para tentar de novo alguma interação. Se um scroll não funcionar, uma coisa que eles estão acostumados a que funcione, vão precisar de alguma motivação para fazer de novo. E, finalmente, uma coisa bem importante é que as crianças e os pré-adolescentes aprendem muito rápido. Então, a segunda vez que estão experimentando uma microexperiência com um formato, já têm um aprendizado bem alto e já sabem como fazer. Então, vamos falar de alguns parâmetros e coisas a levar em conta ao fazer o design para o nosso segmento.
Vamos dividir a idade para entender os blocos e vamos ter bullets bem concretos no tocante o que temos que considerar na hora de fazer o design dessas experiências. Vamos primeiro com o segmento de 3 a 5 anos, onde as recomendações são imagens grandes, porque as crianças não têm a capacidade cognitiva, precisam de um feedback instantâneo. Se eles tocarem num botão, tem que ter um feedback instantâneo que não pode demorar. 3, temos que considerar a falta de paciência das crianças e também temos que mostrar um objeto por vez. E também temos que esperar múltiplos cliques na tela, porque essa falta de paciência faz com que tenhamos esses múltiplos cliques na tela. Vamos dar um exemplo de um formato de uma interface onde temos outra questão importante. As crianças preferem rolar de maneira horizontal e não vertical. Esse aí é o formato de carrossel, que teve bons resultados porque os objetos são grandes, tem 2 maneiras de interagir com os produtos, fazendo swipe por cima do produto, mas também pode usar as setas. Então, se a criança for pequena ou é muito pequena, vai fazer swipe com o dedo e, se não, vai usar a interface das setas. Esse aí é um exemplo bem claro com as cores e as ícones grandes que temos que incluir para crianças pequenas. Com crianças de 6 a 8 anos, temos que usar primeiro o vocabulário familiar, evitar palavras que não conhecem. E sabemos também que as crianças na família, na escola, conhecem algumas coisas, mas temos que evitar os textos longos, instruções em texto, não. Temos que usar símbolos, porque as crianças vão ficar muito ligadas com as formas e as cores, mais do que com os textos. E vamos ver aí um exemplo. Esse aí é um GameMad, nós vamos falar disso aqui a pouco, é um GameMad, onde a criança tem que subir a nave para ganhar pontos. Então, temos que evitar os textos longos, não confiar nas instruções em texto e usar sempre simbologia. E aí diz subir, mas não seria muito claro com as crianças. Então, o que teríamos que fazer? Substituir com um símbolo, com a seta, porque ao fazer clique, o avião vai para cima. E poderíamos reforçar com um ícone do click mouse, como aí nesse caso, para garantir que a criança vai entender. Todas as decisões de design, de interface de design, vão afetar diretamente o resultado da nossa campanha, dos nossos formatos. Se nós estivéssemos procurando um auto-engagement, se estivéssemos procurando que as crianças estejam mais tempo aí, bom, tudo isso vai ter um impacto. Agora vamos falar de outra idade. E temos que considerar que as crianças não podem pensar de maneira abstrata até os 9 anos. Não podem ter uma solução de ideias ou criar uma projeção de soluções baseado no que vem. Ainda as suas decisões são reativas. O que fazem e o que esperam que seja refletido. Então, é difícil fazer ancoragem mais complexos. Então, o que deveríamos considerar depois dos 9 anos? Depois dos 9 anos, esse segmento de 9 a 12 anos, que já são veteranos digitais, porque já conhecem perfeitamente os gestos, sabem que ao fazer isso aí, vão fazer zoom out, sabem como fazer o scroll, sabem como reconhecer alguns tipos de interfaces que são clicáveis, podem apagar. Então, são veteranos digitais e vão identificar hierarquias nos elementos, vão saber que alguma coisa poderia acontecer aí, com um score, como no GameMad anterior. E uma coisa bem relevante que nós também vamos ver em outra sessão é o metaverse, que tem a ver com a relação das crianças com os amigos. Isso aí é bem importante para elas.
socializar o que está acontecendo dentro do digital. Compartilhar e mostrar é parte do seu mundo. Se eles venceram, se acharam um novo jogo, vão querer compartilhar com seu entorno social. Isso aí é bem importante. Então, como é que nós vamos aplicar isso para o entorno das campanhas? Nesse caso, temos o formato scroll, que nós sabemos que o scroll é um dos gestos primários que aprendem as crianças no entorno digital para explorar o que está acontecendo. E vamos ver um exemplo como o lançamento do filme O Poderoso Chefinho 2 e um formato que se chama Film Strip, que é longo, pode fazer scroll, pode colocar muitos módulos para as crianças. E esse formato oferece certa flexibilidade no momento da criação. Poderíamos ter um formato para cada necessidade, dependendo dos módulos. Aí temos coisas aplicadas do design de interfaces para as crianças. Nesse caso, uma empresa de brinquedos inclui um vídeo que é muito chamativo e depois os produtos aí tipo carrossel. Então, a criança pode escolher e depois explorar os produtos aí que está assistindo no vídeo. E vamos lembrar que as crianças gostam muito mais fazer o swipe para a esquerda ou à direita, horizontalmente. Então, aí temos uma boa aplicação desses conceitos. E que outros módulos poderíamos incluir dentro de um formato para crianças, talvez um pouco maiores? Nesse caso, um produto para o cabelo, para adolescentes, tem o carrossel, tem o vídeo promocional, mas também tem um módulo de decisões, onde nós também poderíamos ter uma métrica dizendo se algum produto ou outro chamou mais a atenção da criança. Nesse caso, tem 4 produtos e a criança pode escolher qual foi que gostou mais, pelo personagem, o packaging. E aí poderíamos ter mais uma métrica. Então, é um formato aqui escalável. E vamos voltar para o que aconteceu com o Poderoso Chefinho. Mas além do vídeo e o carrossel de produtos ou imagens, temos aí um game ad incluído que o que faz é continuar capturando a atenção da criança. Então, para métricas como o engajamento, o tempo, peças, são formatos que funcionam bastante bem. Dentro da interface e o design do scroll, sempre temos que ter os textos relevantes, muito no centro, por exemplo, nesse minigame, a criança tem que encontrar as diferenças entre as duas imagens, e aí é bem claro, que é um botão verde. E aí podemos explorar o que esse formato vai permitir, chamado Film Strip. E agora vamos passar para a Martina, que é a nossa designer, que vai falar sobre os game ads, esses jogos incríveis que são microexperiências ideais para kids and teens. Para continuar aprofundando nesse assunto, vamos falar sobre game ads. O que são? São peças interativas que formulam microexperiências para crianças de 40 segundos. E tem muita variedade de jogos, mas todos eles podem se adaptar considerando o objetivo da campanha. E como impacto nas crianças? São jogos que criam microexperiências com desafios e motivações para obter uma recompensa. Assim, o vínculo entre a marca e a criança e o produto e a criança vai se transformar para que a criança possa sentir interesse e recordação pela marca. Mais uma coisa para salientar é que essas microexperiências têm um valor agregado, porque não apenas procuram a visibilidade da marca, mas também querem oferecer alguma coisa para a criança em troca da sua atenção, que é a diversão. Vamos falar agora dos tipos de jogos e qual é a opção para implementar essas microexperiências. Por exemplo, poderíamos começar falando do jogo de memória e o 3 em linha. O jogo de memória, a criança tem que encontrar as imagens iguais
E o 3 em linha é tipo Candy Crush. Os dois jogos são bons para mostrar todos os produtos ou elementos que a marca tem ao mesmo tempo na tela. Então, é bem útil para implementar uma campanha para a indústria de alimentos e bebidas, porque pode mostrar a grande quantidade de produtos e também cria uma recordação importante da marca. Por outra parte, temos o Runner, o Platform Jump, o Catcher, o Surfer. Todos esses jogos funcionam muito bem para gerar uma interação a partir dos produtos, porque em cada um deles quatro se precisam de diferentes produtos que sejam colecionáveis e, ao mesmo tempo, outros que serão os obstáculos. Portanto, geram maior interatividade e aumentam o engajamento com a peça e, portanto, com a marca. Esses jogos são muito bons para um lançamento de produto, para uma recordação também, tipo do packaging. E são bons para muitas indústrias, mas são muito bons especialmente para retail, empresas de brinquedos, etc. Quando vamos comunicar ou fazer uma campanha para crianças de tipo entre 3 e 6 anos, os jogos que eu falei não são os melhores, porque são mais complexos. Então, vamos fazer outras sugestões. O coloring, que é simplesmente que a criança tem que selecionar a cor e onde é que vai colocar essa cor. E aí tem duas cenas que tínhamos aí. A publicidade do filme Spirit, entre outra coisa. Os dois são bem simples e não são complexos em termos da interatividade. E o mais importante é que os dois já são conhecidos para as crianças, porque já jogaram ou fisicamente já conhecem o que é, por exemplo, colorir. Também estimulam as destrezas das crianças e a recordação. Outro ponto importante é que, na hora de gerar experiências, temos que considerar que, dentro das possibilidades, o jogo tem que ser semelhante ao que a criança vai encontrar na loja ou fisicamente. Esse é um exemplo claro disso, que é o Builder. A criança tem que construir uma cena, uma personagem, um produto. Então, nós usamos para essa campanha de Lego, onde a criança tinha que construir o set que depois ia encontrar fisicamente na loja. E para encerrar, temos que falar. Você tem que comunicar enquanto faz com que as crianças desfrutem. Perfeito. Então, depois de ver esses excelentes exemplos dos Game Mats, uma coisa bem importante, né, para chegar às crianças, essas microexperiências que têm muito valor agregado na hora de chegar a esse segmento. Então, vamos encerrar com alguns dos elementos-chave que temos que considerar na hora de fazer design para crianças, né, para esse segmento de crianças. Primeiro, a cor. A diferença dos adultos, onde a cor pode ser uma distração, e no momento de fazer o design da interface, nós estamos fazendo com uma cor mais tranquila, porque queremos que a pessoa possa se focar na função, no conteúdo, mas com as crianças a cor é super importante, é o principal elemento de atração, o que vai motivar eles a centrar a sua atenção no elemento, a interagir. Então, para termos maior interatividade, temos que levar em conta isso. Não podemos fazer o design com cores opacas, não. Gestos são super importantes também, porque temos que usar gestos intuitivos que as crianças digitais já conhecem. Tocar, rolar a página, coisas que elas já conhecem. E também temos que
Por exemplo, se nós temos aí um botão ou a opção de fazer clique, temos que dar para a criança um feedback, uma resposta do que está fazendo. Temos que ser transparente e não temos que colocar, por exemplo, gestos complexos como duplo clique, zoom in, zoom out, porque aí vamos gerar uma frustração na criança. E a criança, o pré-adolescente, vai ficar com uma sensação ruim da nossa marca. Mais uma coisa, as fontes, a tipografia, que às vezes são peças que parecem que não consideram algumas coisas, sabe? Mas não temos que usar peças com fonte bem pequena, especialmente falando de instruções ou quando estamos tentando dar uma mensagem do que vai acontecer ou um call to action. Temos que usar a menor quantidade de texto possível, como já falamos, muita simbologia, formas, cores, indicadores, ícones. E se vamos usar textos, então temos que usar fonte bem grande para garantir que a mensagem realmente esteja chegando. E, finalmente, para encerrar, e para deixar um disparador aqui, temos que ter muita paciência ao desenhar para crianças, porque talvez o resultado esperado não vai ser sempre o melhor na primeira vez. Então, tem muito teste e erro. E outra coisa, sempre temos que estar conectados com as tendências digitais das crianças e adolescentes, plataformas de streaming, jogos na indústria do gaming. Agora há muitas tendências de interfaces, de cores, de gestos, de qualquer quantidade de coisas, até tipografia. E se nós estarmos em contato com essas tendências, vamos conseguir ser criativos e com um bom design bem relevante para ter os melhores resultados. Então, essa foi a nossa sessão de design e criatividade. Fiquem conosco para as outras sessões. E com a outra parte do Kids Corp Summit Latam, que vai ser incrível, com palestrantes incríveis. E a gente se vê. Obrigada.